E hoje eu quero dar continuidade a uma conversa que o pastor Gabriel começou com vocês na semana passada sobre a carta aos Hebreus. E então eu convido você a abrir o texto da palavra de Deus na carta aos Hebreus. Eu leio o capítulo de número 11, carta aos Hebreus, capítulo de número 11. Eu vou ler a partir do versículo 32 até o versículo 40, que diz assim: Que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas, os quais, pela fé, conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento das promessas, fecharam boca de leões, apagaram o poder do fogo e escaparam ao fio de espadas. Da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Houve mulheres que, pela ressurreição, tiveram de volta os seus mortos. Uns foram torturados e recusaram ser libertos para poderem alcançar ressurreição superior. Outros enfrentaram zombaria e açoites. Outros ainda acorrentados e colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos a fio da espada. Andaram errantes, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles. Vagaram pelos desertos e pelos montes, pelas cavernas e grutas. Todos estes receberam bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco fossem eles aperfeiçoados. Até aí, e amém, pela palavra de Deus. Eu quero tratar hoje com você sobre a fé que pode nos socorrer nos dias de sofrimento. E eu quero entrar com muita cautela e quero ser muito cuidadoso ao tratar desse assunto hoje, porque quando nós falamos sobre sofrimento, nós estamos pisando em terreno sagrado. Nós pisamos em solo sagrado porque estamos tocando em sentimentos, em emoções, estamos tocando na história, estamos tocando na parte mais frágil e de algo que faz parte do foro íntimo das pessoas, de tal maneira que muitas das suas dores, muitas das suas incompreensões pessoais, elas são apenas, elas são situações com as quais a pessoa lida no dia a dia, mas que muitas vezes ela nunca colocou para fora, ela nunca expressou. São dores solitárias, são dores as quais sofremos muitas vezes calados e nós não temos condição ou às vezes nem mesmo coragem de expressar as dores para outras pessoas com medo de sermos incompreendidos. É por isso que sofrimento é um solo sagrado que nós pisamos nele com toda reverência e com todo cuidado. E é assim que eu gostaria de tratar esse assunto hoje, com muito temor, com muita cautela e com muito amor com você e com muito amor também levar a palavra de Deus sobre esse tema para você. Em tempos onde nós estamos isolados, onde o sentimento de solidão cresce, onde o afastamento ele não é apenas um afastamento social, cresce o afastamento humano, cresce e esfria os relacionamentos, cresce a depressão, cresce o desespero, onde o aumento do desemprego é exponencial na nossa sociedade, onde o desespero daqueles que são empresários cresce, não apenas porque não estão vendo solução para continuarem com as portas abertas,
mas também porque sabem que muitas famílias dependem daquele lugar e, ao terem que mandar embora, eles quase que acabam impondo sobre essas pessoas um desespero que eles não gostariam de aplicar sobre a vida delas. É difícil, em todos os aspectos, ter que lidar com o que estamos sofrendo hoje na nossa sociedade, sofrendo no nosso país, principalmente ao olharmos para frente e observarmos poucas possibilidades de mudança a curto e médio prazo. Então, como lidarmos com um desespero, com a violência, como lidarmos com todas essas expectativas de crise que assolam, que nos tiram a paz, se não por meio da fé, se não por meio de uma fé legítima e não por meio de uma construção de fé, porque eu acho que eu não posso ser errado ou estar errado quando eu digo que é grotesca, quando eu digo que é maligna, quando eu digo que é diabólica, quando eu digo que é dantesca, essa fé que professa a crença na prosperidade, essa perspectiva que apresenta um cristianismo pautado na prosperidade. Em tempos como esse, onde tantas dores se espalham, aonde tanto cristãos quanto não cristãos sofrem, aonde o mundo sofre, essa fé, ela perde a força, e não apenas perde a força, se mostra insustentável até mesmo pela lógica. É assim que nós conseguimos analisar como essa fé falsa, por muitas vezes, criou um arcabouço religioso dentro da nossa cultura que cooptou muitos prosélitos para si e que hoje, nessa situação, não consegue se tornar uma fé substancial e fortalecida para trazer alívio aos corações, para colocar as pessoas diante da realidade, para enfrentarem toda essa situação com a fé legítima, com a fé que realmente glorifica a Deus. Uma vez que a fé da prosperidade, ela é apenas uma fé triunfalista, que diz que o cristão ele não passará por problemas, e se passar por problemas, o problema é a falta de fé. E se passar por problema e não for falta de fé, é por ataques demoníacos. E se não for por ataques demoníacos, ou por falta de fé, é por algum pecado que ele cometeu. Quando chega uma situação como essa, onde a calamidade ela toma conta da sociedade em geral, aonde o problema ele não assola uma classe social, ele não olha nível social, ele não está estabelecido numa etnia ou apenas numa raça, numa cor. Ele não faz juízo de valor, esse desespero, esse problema social, ele se estabelece em todos os níveis da sociedade, em todas as cores, em todas as raças, em todos os países, em todas as culturas, sem fazer acepção de ninguém. Essa fé não se sustenta. Não se sustenta pela lógica, muito menos se sustenta por uma perspectiva bíblica. E quando nós, então, percebemos que muitas das expressões evangélicas no nosso país, elas são apenas sintomas dessa fé maligna, dessa fé errada, dessa fé grotesca. Nós percebemos que muitas pessoas, elas agora precisam realmente
de uma pregação verdadeiramente substancial, de uma mensagem que realmente ela se torne pautada nas Escrituras e que não tenha a intenção, senão por uma inocência por parte dos homens que ensinam essa fé, ou então porque eles são realmente maléficos. As pessoas que os ouvem precisam agora de uma mensagem que não tenha a intenção de fazer uma política da boa vizinhança, mas que os ensine de fato qual é a perspectiva correta do Evangelho. E é assim que nós percebemos a carta aos Hebreus. O autor da carta, no capítulo 11, ele vem escrevendo aquilo que nós conhecemos como o rol dos heróis da fé. E aqui nós temos muitas pessoas, muitos nomes que são citados, que fazem parte da história, os quais nós nos solidarizamos a eles e aos quais nós nos juntamos a eles nessa história da salvação, na história do Evangelho, para podermos fazer parte dessa congregação de Cristo, e do Cristo que sofre, e das pessoas que, ao lado do Cristo, sofrem em um mundo que ele está em caos, em que ele está sendo gerenciado pelo maligno, em que muitas e tantas pessoas estão sofrendo. Sofrimento faz parte dessa realidade. Nós somos um povo que sofre. Nós, os brasileiros, somos um povo que sofre. Nós, os pastores brasileiros, pastoreamos um povo que sofre. Nós pastoreamos pessoas que, nesse momento, estão desesperadas pela falta de emprego e pela falta de perspectiva de conquistar um novo espaço no mercado de trabalho. Nós pastoreamos pessoas que estão chorando por terem que fechar o comércio o qual construiu ao longo da sua história, da sua vida, e agora tem que fechar as portas sem a perspectiva de sustento para sua família e para tantas famílias quantas aquele empreendimento conseguia suprir, através de trabalhos diretos e indiretos. Nós somos um povo que sofre porque estamos debaixo de um governo que pouco se importa, muitas vezes pouco se importa com a população, e fazem jogos políticos, e na luta política por ideologias, o povo fica perdido em meio a mentiras, fake news, sem saber de fato qual vai ser o futuro do nosso país. Nós somos um povo que sofre porque nós temos um Nordeste abandonado e explorado. Nós somos um povo que sofre porque milhares de pessoas estão perdendo seus familiares pelo coronavírus. Milhares de pessoas estão perdendo seus familiares pela dengue. Muitas pessoas estão perdendo seus familiares pelas drogas. Muitas pessoas estão perdendo seus familiares pela guerra do tráfico. Muitas pessoas estão perdendo os seus familiares para a prostituição. Muitas pessoas estão perdendo os seus familiares por causa do suicídio. Nós somos um povo que sofre. Nós somos um povo que sofre porque no nosso país ainda uma parcela enorme da população não tem luz elétrica, porque uma parcela enorme da população não tem esgoto em casa, porque uma parcela enorme da população não consegue ter dignidade humana porque vive numa situação que está abaixo da linha da pobreza. Nós somos um povo que sofre. Nós sofremos e sofremos muito. E quando eu olho para esse
Para esse texto de Hebreus, no capítulo 11, eu vejo homens e mulheres que sofreram. Homens e mulheres que construíram a sua história de fé em meio ao sofrimento. E quando eu olho para as pessoas que estão ao meu lado, e também olho para esses irmãos cuja vida é apresentada num rol como heróis da fé, por meio do sofrimento, eu me pergunto, Senhor, por que sofro tão pouco? Não que eu goste de sofrer, não que o sofrimento me atraia, não, eu não gosto de sofrer, eu não sou masoquista. Mas em tempos como os meus, onde pastores são celebridades, onde os pastores eles buscam mais influência política do que de fato pastorear as suas ovelhas, aonde os pastores eles se apresentam na sociedade como ícones de sucesso, de aquisição de riqueza, e batem no peito como se isso fosse uma expressão de fé legítima, e como se isso fosse um símbolo, um sinônimo da sua santidade e fé em Cristo, eu me pergunto, Senhor, por que sofro tão pouco? Porque tem tantas pessoas sofrendo. Na minha vida, eu já sofri muito. Sofri desde a minha infância. Sofri com uma mãe doente, ainda muito cedo. Uma mãe que eu tive que, muitas vezes, cuidar dela, sem nem mesmo saber o que seria cuidar de uma outra pessoa ou ter idade para ter competência para fazer tal coisa. Eu tinha que cuidar dela, cuidar da casa, sem nem mesmo saber direito como fazer isso e o que seria fazer isso. Mas assim eu tive que fazer. A vida e na vida a gente sofre. Sofre quando nós perdemos pessoas. Sofre como eu sofri, por exemplo, há menos de um ano, quando eu perdi a minha mãe. Sofre quando, há menos de um ano e um mês depois de ter perdido a minha mãe, eu perdi o meu avô. Sofre porque nós guardamos sentimentos e não sabemos lidar com eles. E na nossa ausência de capacidade de lidar com os sentimentos, muitas vezes nós entramos em um parafuso emocional, um vértice emocional, que nós não conseguimos lidar muito bem. Foi assim que eu me senti quando eu tive que ficar afastado da minha profissão, afastado das pessoas, por causa de questões emocionais. Porque entrei num louco frenesi ativista de trabalho, negando os meus sentimentos, negando a minha realidade e negando as minhas forças. Então, fui acometido de um burnout. No burnout, eu acabei sofrendo. Sofri porque fiquei sozinho. Sofri porque me senti sozinho. Sofri porque muitas vezes não tinha ninguém. Sofri com os meus sofrimentos e sofri com o sofrimento da minha esposa. Sofri com os meus choros e sofri com os choros dela. Não só pela minha solidão, mas pela solidão dela. E nós sofremos. Nós somos um povo que sofre. Eu sofro, mas eu ainda me pergunto, olhando para esses irmãos das Escrituras e para tudo aquilo que acontece ao meu redor, Senhor, por que sofro tão pouco? Por que sofro tão pouco? E é olhando para eles que eu percebo que cada vez mais essa fé que é popularizada, ela se torna ilegítima e, como eu já disse, grotesca, dantesca e maligna, porque rouba das pessoas a capacidade de entender que na vida a gente sofre.
E as pessoas entram num negacionismo de que o cristão não pode sofrer. Em momento algum, nas Escrituras, nós somos levados a entender que o sofrimento, ela não é uma experiência legítima cristã. Pelo contrário, nós somos levados a entender pelo texto que lemos que o sofrimento faz parte da vida cristã. E ele faz parte porque existem 4 tipos de sofrimento. O primeiro sofrimento na vida do ser humano é o sofrimento que nós podemos chamar de autoimposto. É o sofrimento quando nós fazemos o que não devemos e aquilo que não devemos, quando fazemos, surte um efeito contrário e traz sobre nós situações difíceis. Como diria aquele que planta vento, colhe tempestade. Você pode achar que isso é um dito popular. Não, não é. Isso é Oséias falando. Isso é um brado do livro de Oséias. Quem planta vento, colhe tempestade. É aquilo que as Escrituras dizem que o que o homem plantar, isso também se fará. Então, quando nós plantamos errado, claro, nós colhemos errado. O que nós plantamos para o mal, muitas vezes, colhemos mal. Esse é o sofrimento autoimposto. É o sofrimento pela nossa falta de administração pessoal e falta de gestão da nossa vida, de acordo com aquilo que a palavra nos orienta. Mas também existe aquilo que nós podemos chamar de sofrimento de contingência. O sofrimento de contingência é o sofrimento sem explicação. Muitas vezes nós passamos por situações, nós sofremos situações que nós não sabemos o porquê e também não tem sentido. E quando nós dizemos que não tem sentido, nós não estamos dizendo que Deus não pode usar esses momentos e que Deus não pode, através da nossa fé e através dessa situação, fortalecer a nossa fé. Nós estamos falando sobre quem promove, quem é o causador de todos esses problemas. Eu creio num Deus que morre. Eu não creio num Deus que mata. Então eu não creio num Deus que coloca crianças, adolescentes na beira da estrada para se prostituir. Eu não acredito em um Deus que coloca a cabeça de uma criança debaixo de um pneu de carro para poder ensinar o pai o que é ter fé. Não, eu acredito num Deus que usa todas as situações para fortalecer a fé, mas um Deus que promove vida. São essas situações que muitas vezes nos assolam e que acontecem, que são contingenciais. Elas simplesmente acontecem. Elas fazem parte da nossa vida, fazem parte dessa existência, fazem parte dessa realidade caída, fazem parte porque vivemos em um mundo caído. É aquela experiência de Jesus com seus discípulos, quando ele fala sobre a torre de Siloé. A torre de Siloé caiu e matou 18 homens. E os discípulos perguntam, e aí, Senhor, o que aconteceu? Né? Por que essas coisas acontecem? Aí Jesus fala, olha, vocês acham que eles pecaram mais que vocês? É por isso que a torre caiu sobre eles? Não, a torre caiu. Torres caem. Situações tristes acontecem. Nós somos acometidos das mais profundas dores. Nós sofremos. Em terceiro lugar, nós temos o sofrimento por escolha, que é o sofrimento escolhido, e nós temos em quarto lugar o sofrimento impingido. Esses dois primeiros sofrimentos, que é o sofrimento contingente e o sofrimento autoimposto, Hebreus não trata sobre eles. Não é isso que Hebreus está falando. Hebreus não está falando sobre a pessoa que pegou o coronavírus e morreu, não está falando sobre a pessoa que ficou desempregada, a pessoa que fez um mau negócio e perdeu tudo. Não está falando sobre isso. Hebreus está falando sobre
um sofrimento escolhido e um sofrimento impingido. Está falando sobre homens e mulheres que resolveram sofrer pela fé. E porque resolveram sofrer pela fé, tiveram a sua fé fortalecida. E é com muita solidariedade a você no seu momento de dor, no seu momento de tristeza, no momento que você está enfrentando os seus desafios pessoais, entendendo que na sua pessoalidade cada um sofre de acordo com aquele momento muito particular da vida e da sua experiência pessoal, e eu não tenho acesso àquilo que está passando ao seu coração, que eu quero dizer que você pode mudar as perspectivas pelas quais você sofre. Você pode sofrer por contingência, você pode sofrer por erros, ou você pode sofrer por escolha. Você pode sofrer pela escolha como os discípulos sofreram. Essas pessoas, elas sofreram por escolha da fé, porque queriam mostrar quem Deus é, porque queriam servir a Deus em um mundo caído. É a experiência dos discípulos que logo depois de serem açoitados por pregarem o Evangelho, saíram vibrando por serem dignos de sofrer pelo amor de Cristo. Você pode achar que o chamado de Paulo, quando ele é chamado por Deus, atraído por Deus e por Cristo para ser um pregador do Evangelho, é algo realmente exclusivo dele. Porque o texto vai nos dizer que Paulo foi chamado por Cristo e Cristo diz: esse homem vai saber o quanto lhe é importante sofrer pelo meu nome. É assim que Paulo é chamado. Ele é chamado a sofrer pelo nome de Cristo. Mas não é só Paulo. Logo depois ele vai escrever que todos que querem viver uma vida piedosa em Cristo, eles vão padecer sofrimento. Eles vão padecer algum tipo de perseguição. Esse sofrimento escolhido logo se torna um sofrimento impingido, porque não é só que nós escolhemos sofrer porque somos masoquistas, mas porque quando nós optamos pela fé verdadeira, nós temos um mundo que age contra nós e nós temos todo o império de trevas que age contra nós. Logo, toda a maldade do diabo, toda a maldade que existe nessas hostes malignas se levantarão contra nós. E nós seremos alvos das mais profundas e dramáticas perseguições. Essa é a história dos discípulos de Jesus. Essa é a história que nós acabamos de ler em Hebreus. Homens foram cerrados pelo meio, homens andaram vagando pelo deserto, com fome, vestidos de pele de ovelhas. A situação aqui, ela é dramática, a situação aqui, ela é triste, a situação aqui é de sofrimento profundo, mas eles sofreram e foram perseguidos por causa da sua fé. A sua dor, ela teve motivo, a sua fé. E é porque eles optaram pela fé que a sua fé, então, foi fortalecida. Irmãos, quando nós dizemos que eles optaram pela fé, nós estamos afirmando aqui que a escolha desses homens de servirem a Deus trouxe para eles determinados sofrimentos, trouxe para eles determinadas situações com as quais eles precisaram lidar e aprender a viver e a conviver com elas. E foi nesse momento em que eles aprenderam a viver e a conviver, mesmo no meio da dor, que a fé, ela foi capaz de se revelar a eles como fé legítima. A fé legítima não é aquela que te faz assentar num trono e que te faz ser próspero. A fé legítima é aquela que te faz ver Deus, mesmo no meio do vale da sombra e de morte. A fé legítima é aquela que faz com que você diga: posso tudo naquele que me fortalece. E aí a pessoa está andando na rua e diz: posso tudo naquele que me fortalece. Porque
está indo para fazer uma prova de vestibular. Me dá licença, não é isso que o texto está falando. Posso tudo naquele que me fortalece. Significa, nas palavras de Paulo, que ele pode passar por momentos de bonança, momentos abastados, mas ele também sabe padecer necessidade. Ele sabe ter muito, mas ele também sabe passar fome. Aí ele diz, tudo posso naquele que me fortalece. E ele tudo pode naquele que o fortalece, não porque ele tudo pode, mas simplesmente porque ele tem alguém que o fortalece. A força não está nele, a capacidade não está nele. A capacidade está fora dele, naquele que o fortalece. Naquele que o capacita a passar por esses problemas, que o capacita a passar por essas dificuldades. Assim é a fé genuína. Ela não nos isenta da cova dos leões, ela não nos isenta de chegarmos na frente do Mar Vermelho, ela não nos isenta das guerras, ela não nos isenta nem mesmo da cruz, que foi assim que o nosso mestre foi apresentado. O nosso mestre, aquele que foi o mais cheio de vida, é apresentado nas Escrituras como servo sofredor. Esse é o nosso mestre. Ele não sofre porque sofreu. Ele não sofre com sofrimento autoimposto. Ele não sofre simplesmente por causa das contingências. Ele sofre porque escolheu sofrer. Porque ele disse, a minha vida ninguém tira de mim. Eu a dou voluntariamente. E assim como discípulos de Jesus, nós somos chamados a essa mesma experiência. Então a experiência do Evangelho não é fazer com que ninguém se torne uma pessoa próspera, nem blindado contra os problemas. Não. O Evangelho tem em si o desejo e uma prerrogativa de tornar homens e mulheres grandes. Homens e mulheres grandes, mesmo em meio ao sofrimento. Homens e mulheres dos quais o mundo não é digno. Homens e mulheres que são e que se tornam maiores do que os problemas. Não porque não sofrem, não porque não choram, não porque se desesperam. O desespero desses homens e o sofrimento e o choro ficou claro. Fica claro na lamentação de Jeremias, fica claro no choro de Elias, fica claro no desespero de Paulo, que diz que se desesperou com a sua equipe da própria vida, fica claro que dor é para ser sentida e que nós sentimos. Mas a fé nos leva a ver Deus além da dor, porque a fé é essa capacidade que nós temos de enxergar o invisível. Nós enxergamos aquilo que ninguém enxerga. E o que nós enxergamos? Nós enxergamos Deus. No meio do sofrimento, nós enxergamos Deus. Nós enxergamos que mesmo no meio das dores mais profundas, mesmo no meio dos nossos desesperos e no meio das nossas tristezas, Deus sempre nos guia com o seu caráter santo. E nós podemos sempre confiar no caráter de Deus que cuida de nós em todos os momentos. Que cuida de nós mesmo em meio ao sofrimento. E que mesmo em meio ao sofrimento, Deus, na sua eterna sabedoria, continua nos amando. É assim que nós entendemos a palavra de Deus. Nós, como eles, como diz o texto, todos eles receberam bom testemunho por meio da fé. Esses homens receberam bom testemunho por meio da fé. Porque a fé foi aquilo que os sustentaram, que sustentou cada um deles no dia do desespero, no dia da dor, no dia da aflição. Que a nossa fé, ela seja fundamentada nisso. Num Deus que nos ama, num Deus que cuida de nós, num Deus que
apesar de, Ele continua sendo grande, continua sendo sábio, continua sendo amoroso, continua sendo santo e continua sendo bom para cada um de nós. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus possa consolar o seu coração. Que Deus possa trazer até você a visão sobrenatural da presença dEle por meio da fé, mesmo em meio aos sofrimentos. Que no meio de todo esse caos social, desse caos na área da saúde, mesmo em meio à pandemia, mesmo em meio às mortes, mesmo em meio às dores, sejam elas autoimpostas, sejam elas contingentes, sejam elas escolhidas ou impingidas, que Deus possa nos dar forças para o percebermos ao nosso lado. Vamos orar? Senhor, nos dê força nesse tempo para sentirmos a Tua presença. Sentirmos a presença do Senhor que nos consola, nos conforta e nos fortalece. Que o Senhor seja realmente esse que nos fortalece, nos capacita a passar tanto pelo tempo da bonança, mas também nos capacite a passar pelo tempo da dificuldade. E no tempo da dificuldade, nos ensina a confiar no Teu caráter. E no tempo da bonança, Senhor, nos ajude, ó Deus, a conservar a nossa visão clareada da Tua presença ao nosso lado. Pela fé nós conseguimos fazer isso. Somente, ó Deus, por meio da fé. Então nos ajuda. Nos permita ter essa visão gloriosa do Senhor a cada dia, para que nós possamos glorificar ao Senhor. E para que tantas pessoas que às vezes estão sem fé, em meio ao desespero, e não possuem a condição de ter uma visão correta do Senhor, que seja através das nossas vidas que elas tenham acesso a esse Deus tão glorioso e passem a ter o conforto e o consolo do Senhor por meio da nossa pregação, por meio do nosso bom testemunho, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a sua vida, que Deus possa te dar uma semana abençoada, que o Senhor possa usar a sua vida durante essa semana para cuidar de pessoas, para ser generoso com outras pessoas, para orar por outras pessoas. Que Deus abençoe a sua família, dê um tempo significativo de espiritualidade nos seus cultos domésticos e que, em nome de Jesus, nós sejamos abençoados com a presença do nosso Deus em todo o tempo. Uma boa noite a todos.